Nós vamos estar lendo aqui a palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos. No capítulo de número 17, o versículo 19, que diz assim: tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face de toda a terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Paulo, ele estava na cidade de Atenas, e, estando ali, na cidade de Atenas, o levaram ao Areópago. O Areópago era um lugar onde os atenienses se reuniam para ouvir novidades, para falar a respeito das coisas que estavam acontecendo no mundo. E ali Paulo, ele ficou observando algumas coisas assim meio que estranhas, e também Paulo observou que haviam vários altares. Cada altar levava assim consigo o nome de um Deus. E a palavra do Senhor diz que havia também um altar em que estava escrito, não tinha nenhum ídolo naquele altar, mas estava escrito: ao Deus desconhecido. Glória a Deus. Ao Deus desconhecido. Quer dizer, era um Deus que eles não conheciam. Então Paulo, observando todos aqueles santuários, e os atenienses também eram pessoas supersticiosas, pessoas que acreditavam em coisas assim, em deuses estranhos, deuses assim, em que as pessoas
depositavam a sua fé e também alguns tinham medo, tinham pavor daqueles deuses, porque eram deuses criados por eles mesmos. Mas Paulo ele observou que no meio de todos aqueles altares havia um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Então Paulo começou a observar. E Paulo disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Glória a Deus. Em tudo, Paulo disse, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. E Paulo começou então a falar a respeito desse Deus, que muitas pessoas falam a respeito dele, inclusive as pessoas ali em Atenas, tinham um altar para ele e não o conheciam. Então colocaram ali escrito ao Deus desconhecido. Mas Paulo falou para eles: olha, é esse Deus que eu vos anuncio, o Deus desconhecido. Glória a Deus. O Deus que as pessoas não conhecem. Porque existem vários deuses, existem várias crenças, existem vários tipos de fé, mas Paulo disse para eles: olha, é esse Deus, o Deus que vocês não conhecem, é que eu vos anuncio. E a partir do momento em que Paulo falou dessa maneira, os atenienses começaram a ficar curiosos para saber de que Deus Paulo estava falando. Aí Paulo começou dizendo, a partir do versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Glória a Deus. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é o que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o nosso Deus, ele não precisa do ser humano para fazer alguma coisa por ele. Ele não precisa ser servido com um copo de água, com um copo de alguma coisa, com uma xícara de chá, como eu estou tomando aqui. Esse Deus, ele fez tudo. Ele é o supremo criador de todas as coisas. Então ele não precisa da ajuda do homem para nada. Então Paulo disse: olha, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Deus, ele não precisa de nada, porque foi ele quem criou tudo, foi ele quem nos criou, foi ele quem nos deu fôlego de vida, que Paulo diz, a respiração. Ele quem nos deu. Então ele também não necessita de nenhum ser humano para dar a ele coisa alguma, porque ele é dono de tudo. Ele é dono do ouro, da prata, ele é o supremo criador de todas as coisas. Tudo que existe na terra foi criado por ele. Tudo que existe no céu, na terra e debaixo da terra foi criado por Deus. Deus, ele não depende de nós para nada, porque ele é o supremo criador de todas as coisas. Ele não precisaria nem que o homem, que o ser humano pregasse o evangelho, porque os anjos até que gostariam de fazer isso. Os próprios anjos de Deus gostariam de anunciar o evangelho de Cristo aqui na terra para a salvação de todos aqueles que crêem nele. Mas Deus, ele preferiu contar com o ser humano para anunciar o evangelho, para anunciar a sua palavra. Glória a Deus. E anunciar a palavra de Deus é um privilégio muito grande. É algo muito grande na vida do ser humano.
E às vezes, mesmo aqueles que hoje são incrédulos, aqueles que hoje não creem, aqueles que hoje não entendem, quando eles passarem a conhecer este evangelho, eles vão também sentir prazer em anunciar. Em anunciar para aqueles que não conhecem, porque ainda existem muitas pessoas que não conhecem o evangelho de Jesus Cristo, que não conhecem o próprio Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós ali na cruz do Calvário. A palavra do Senhor nos fala lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito, Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Deus enviou Jesus para salvar a humanidade, para morrer numa cruz, para salvar a humanidade. Glória a Deus. E esse Jesus, ele veio a este mundo, cumpriu a sua missão, e a sua palavra diz que ele subiu ao céu e assentou-se à direita de Deus Pai e intercede por nós. Porque Jesus sabe o que é viver nesse mundo. Jesus sabe o que é viver aqui na terra. Glória a Deus. Hoje ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, mas ele também está conosco. Glória a Deus. Porque ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Louvado seja o seu santo nome. Então Paulo diz, olha, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face de toda a terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. O Senhor criou primeiro Adão, depois ele criou Eva, e através de Adão, toda a criação humana. Glória a Deus. Toda a criação humana. Louvado seja o nome do Senhor. E ele criou o ser humano para habitar na face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Às vezes nós, seres humanos, imaginamos Deus assim um ser tão distante, dá a impressão que ele está tão longe, dá a impressão que é muito difícil nós termos acesso a ele. Parece que ele é um ser inacessível, parece que é impossível nós nos aproximarmos dele ou ele nos aproximar de nós. Mas na verdade ele não é. Ele não está longe, glória a Deus. Ele não está longe de cada um de nós. Muito pelo contrário, ele está perto daqueles que clamam por ele, daqueles que buscam a face dele. Quando nós o buscamos, nós o acharemos. E ele vai estar com o ser humano enquanto o ser humano estiver com ele. Se o ser humano deixar, ele também vai deixá-lo. Mas enquanto nós buscarmos a presença dele, ele vai estar conosco. Enquanto nós desejarmos a presença dele, ele vai se fazer presente na nossa vida. Mas quando o ser humano não quer saber dele, não quer ele por perto, o nosso Deus, ele não é aquela pessoa que obriga as pessoas a querê-lo, obriga as pessoas a aceitá-lo, obriga as pessoas a buscá-lo. Não, o ser humano precisa sentir falta de Deus. Ele precisa querer Deus. Quando ele quiser Deus e quando ele buscar Deus, ele vai achá-lo. Mas aqueles que não querem buscá-lo, que não querem saber dele, ele também se mantém longe, porque o nosso Deus não é intrometido, né? Falar o português claro, ele não é intrometido como adversário. O Senhor, ele só se aproxima de você e de mim se nós quisermos, se nós clamarmos por ele, se nós desejarmos ele na nossa vida. Agora, se nós não quisermos nada com ele, ele também não vai se aproximar, não. E ele também não é aquela pessoa que nos obriga a aceitá-lo. Não, você tem que me aceitar, você tem que me amar, não. Nós amamos o Senhor porque conhecemos o nome dele, conhecemos ele através da palavra
entendemos que só Ele é Deus, aprendemos a amá-lo acima de todas as coisas, que é o primeiro mandamento, amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a Ele mesmo. Louvado seja o nome do Senhor, mas o Senhor nos prometeu uma vida eterna, uma vida que jamais se finda. Glória a Deus, que Deus te abençoe, Deus te guarde em nome de Jesus.